Olha, confesso, estamos voltando com o nosso Atualiza, confesso que eu já pedi desculpas para o nosso entrevistado, porque a gente começa a conversar a partir de agora com o Alexandre Edno de Carvalho. Estou com o livro dele aqui em mãos, Coração de Padrasto, e aí eu vou pular para essa aqui, porque eu faço questão, já vou dando para você bom dia, meu querido, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença. Bom dia, Ed, muito obrigado pelo convite. Edno, enquanto nós mostramos ali o teu livro, fala pra gente, Coração de Padrasto, você escreveu ele com qual objetivo e em qual ou quais momentos? Na verdade é um livro que eu construí tentando falar um pouco da nova família brasileira, o novo formato de família brasileira. A gente diz que se nós visitarmos 10 casas hoje, nós vamos encontrar 10 formatos de família diferentes. Como eu sou padrasto, eu usei a ótica do padrasto para falar um pouco do novo formato da família, né? E também para poder homenagear minha filha mais velha, né? Que seria um momento de fechamento disso, um momento que eu pudesse aproveitar esse dom e falar um pouco para ela também do amor que eu tenho e do que foi a nossa relação. Mas não é um livro autobiográfico, não trata da minha família especificamente. Sim. É um livro que trata das famílias, como as famílias se formaram a partir dos anos 70, quando começou o processo de divórcios no Brasil, e como elas ficaram hoje, como elas se encontram hoje. Porque as famílias se tornaram muito complexas a partir do momento em que os divórcios passaram a ser reiterados. Existem muitas pessoas vivendo na mesma casa. Aquele formato tradicional de família que nós talvez vivemos, né? Aquele formato que tem o pai, a mãe, o avô, a avó, e a coisa tudo muito clara, aquilo a gente não encontra mais com facilidade. Então eu precisava falar um pouco disso, né? Um pouco de como que fica a relação entre as pessoas que compõem um novo núcleo familiar. Essa configuração mudou, né? Essa configuração, né, Dani, familiar, ela mudou, né? Ela mudou e algumas pessoas não perceberam isso. Nossa, mas não perceberam? Não perceberam. As pessoas vivem na nova família, mas elas querem ter os privilégios da velha família, da estabilidade que a velha família dava, que era fantástico. Elas querem ter a liberdade da nova família e a estabilidade da velha família. E isso gera um choque muito grave, porque as pessoas querem os benefícios das duas coisas. Não tem como, né? Gera um conflito muito grande. É muito, né? Porque são... Exatamente. Então, eu tenho a liberdade de me separar, eu tenho a liberdade de casar várias vezes, a partir dos anos 70, mas eu não tenho mais a estabilidade que eu tinha até os anos 70. A estabilidade de uma família que se mantinha desde 2000 anos, naquele mesmo formato. Então, esse choque que nós podemos chamar que é uma de transição, nós estamos vivendo essa fase de transição, ela ainda é muito presente. As pessoas se deram conta de que as famílias mudaram, mas elas não se deram conta de que o comportamento delas precisa mudar também. Também mudaram. Não dá para ter um comportamento novo no antigo. Isso. Eu particularmente abri... Eu estou conversando com você, eu vou te servir o bolo, né, Dani? Servindo, eu por vou servir. A Dani já vai servindo, por favor. Ele não falou é assim, fake. Ele falou assim, Regis, é de verdade esse bolo? Tudo é de verdade. Já acordei com fome já. Eu já acordei com fome, foi ótimo. Eu abri aqui o teu livro, Alexandre, e eu, numa parte que muito me interessa. Eu sei que a Dani gosta de salgado. É uma parte que muito me interessa e dialoga com a minha realidade, adoção e paternidade, né? Eu vivencio estou passando por esse processo. Esse momento, né? E por esse momento, e é uma coisa que sempre me chama a atenção. E você falou que as configurações, né, da familiar, ela acabou mudando. E realmente acabou mudando, porque hoje em dia, alguns anos atrás, não era possível você ver um homem solteiro querendo ser pai.
isso era inconcebível, essa ideia. Hoje é a coisa mais comum e natural. Comum e né? natural. Não que seja mais fácil, mas é comum e comum natural. Comum e natural, você consegue. Comum, sim. Natural, ainda não, porque eu vejo que o judiciário ainda tem uma certa resistência a essa ideia, mas vem sendo, lentamente vem sendo rompida essa resistência, e as pessoas têm que observar que a adoção é um ato de amor, né? Quem quer adotar está demonstrando um ato de amor, né? Isso é muito lindo. Você falou uma coisa, você sente essa resistência? Ainda sim, eu percebo que o próprio sistema, eu não digo o judiciário formalmente dizendo o poder judiciário, mas o próprio sistema em que nós estamos envolvidos, ele ainda tem muita resistência. Você fala a sociedade? A sociedade e os agentes que trabalham com adoção. Sim. Todos eles ainda gostariam de colocar as crianças numa família tradicional. Ainda gostariam, porque eles foram criados numa família tradicional, eles têm a ideia de que a família com pai, mãe, de casamento estável. Exato. Porque eu já vi momentos em que o judiciário questiona se o seu casamento é estável para te dar a adoção. E esse casamento estável não existe mais, porque a estabilidade, enquanto um casamento é estável, quem disse que um casamento é estável? Né? E essa busca de que nós poderíamos ter o que é bom do antigo, o que é bom do novo, gera muito conflito, como a Dani comentou, olha, tem conflito aqui, né? Existe um conflito aqui. E a questão da adoção, eu trato no meu livro a questão da adoção, eu digo ainda no livro que, embora o padrasto não é o adotante, a adoção, ela não precisa ser um ato formal. Ela pode ser simplesmente um ato de amor. Um ato de, vem cá e eu te acolho. Né? No meu livro eu trato a adoção não vista pelo prisma jurídico, mas pelo prisma de quem acolheu alguém. Quando eu comecei a namorar a minha mulher, eu acolhi a minha enteada naquele momento, eu chamo de filha, como filha. Nunca houve nenhuma distinção entre filho e enteado. No momento em que eu acolhi como filho. Nunca disse assim, olha, minha enteada. Né? Eu sempre biológico ou não, é uma coisa, né, muito chata. Para mim nunca houve nenhuma diferença. Né? Eu acolhi como filho. E eu trato a paternidade no livro, não juridicamente, embora eu seja da área jurídica. Eu trato como um acolhimento. Olha, isso aqui é uma paternidade socioafetiva, que a gente chama. É um acolhimento. Eu não preciso ser padrasto formalmente ou um adotante. Aqui você fala paternidade, é a tua realidade. O que você vê de dificuldade ou vê em comum entre os pais, né? Porque Coração de Padrasto é um livro voltado para todo mundo, né? Para a mãe, para o pai, mas o nome já fala Coração de Padrasto. Essa do padrasto, você dialoga direto, ó, você que é pai, você que é padrasto, estou dialogando com você. Isso aqui é uma conversa minha com... Porque você sentiu algumas dificuldades? Esse livro é da necessidade do quê? Na verdade, o que acontece? Eu percebi que não havia nenhuma literatura voltada ao padrasto. Não tem, viu, gente? Não, ele está corretíssimo, não tem. Não havia literatura específica. Eu encontrei algumas literaturas sobre adoção, isso tem. Sim. Tem bastante. Mas uma literatura voltada para o padrasto, que pudesse falar para ele, olha, esse é o seu papel dentro da família, que é bastante conflituoso. Eu começo o meu livro dizendo, você não é meu pai. Porque uma hora você vai ouvir essa frase. É a famosa frase que você ouve quando vai dar uma bronca, geralmente. Você não é minha mãe, você não é meu pai. E eu ouvia os padrastos dizendo assim, ó, quando eu dou, eu sou pai. Quando eu nego, eu sou... Você não é nada. Não é nada. Eu percebia e os padrastos falavam isso. Então eu começo dizendo, você não é meu pai. E é isso mesmo, a posição do padrasto é muito delicada. Porque na hora de falar não, ele encontra um obstáculo. Na hora de falar sim, ele é fantástico, né? E ele vai, quando ele concluir a leitura do meu livro, ele vai chegar à conclusão de que é realmente complicada a situação dele. Não tem fórmula nenhuma. Ele vai porque é flexível. Você tem que aprender a sambar, vamos falar assim, né? Literalmente. Tem que aprender a sambar. Porque, na verdade, enquanto a criança não terminar o processo, a adolescente, né, não terminar o processo
de amadurecimento, ele vai ficar nesse jogo mesmo. A criança joga com a gente. E nós temos que aprender a jogar com eles também. E tudo bem, né? Porque tem que sambar. É isso mesmo. Dançar, né? Conforme a música, né? É isso. Nós estamos falando de uma família que mudou, um formato de família diferente, não é mais o mesmo formato que nós tínhamos. Nós estamos falando de um período complicado, em que a internet traz informações excessivas, então a criança está passando por um processo de muita informação, e nós temos que aprender todos os dias, não tem fórmula. Essa é uma das histórias, né? Tem outras histórias que você destaca aqui pra gente? Eu peguei aqui a adoção porque é uma realidade minha. Eu passei, durante esses anos, né? Eu passei observando alguns padrastos. Então, cada capítulo traz um deles. Alguns dos padrastos que me marcaram, assim. Cada um com seu estereótipo, né? Cada um com sua personalidade. Com seu tipo. Eu tenho um amigo meu que ele foi padrasto, depois ele se separou da mãe do menino. E eu liguei e falei assim, olha, eu estou indo para Campos do Jordão e vou passar na sua casa, que ele já mora em outra cidade, né, e já tem uma outra família, já tem um filhinho pequenininho já. Constituiu uma outra família. Aí, quando eu cheguei para almoçar, estavam esperando o enteado, o filho, a esposa e ele, né? Aí eles estavam esperando lá, porque ele falou, eu falei que você vinha, e ele veio correndo para cá para te ver, né? Porque para ele, mesmo depois de separado, né, o filho é dele, ele continua mantendo o mesmo vínculo. A importância da referência, né, Dani? Continua mantendo o mesmo vínculo. Assim, todos os finais de semana o filho vai vê-lo. Ele, quando vem aqui para o interior, ele traz o menino com ele, continua sendo filho dele. Para isso, ele precisa ter uma boa relação com a ex-mulher. O diálogo, o que eu traço no livro muito tem que haver um diálogo muito maior entre os ex hoje, faz parte daquela história da tradição. Os casamentos antigamente, quando se separavam, era porque havia acontecido alguma coisa muito grave para um rompimento até os anos 70. Para que alguém se divorciasse, até 77 não havia divórcio. Então, para que alguém se separasse, que era o antigo desquite, que era só o fim da convivência, alguma coisa muito grave tinha que ter acontecido. E hoje, pode ser que um dos dois acorde com o pé esquerdo e se separa. Tá bom, não quero mais. Olha, ontem eu tomei um café, eu não gostei, eu estou indo embora, né? Então, nós nos separamos com a raiva da família tradicional. E nós nos casamos de novo com a alegria da família moderna. Isso tem que ser tratado. Hoje a gente tem que aprender que no novo formato de família, as separações são parte da expectativa. Alexandre, você é professor e escritor e você fala e com muita propriedade e profundidade. A gente consegue perceber isso conversando com você. Você vivenciou e você conheceu pessoas, né? Houve alguma história que você teve conhecimento, vivenciou e que ou que você não publicou, ou que você tem algum carinho? Tem muita coisa. Eu não sou da área da psicologia, eu sou da área do direito, eu sou professor de direito, né? Mas quem vive as demandas do direito conhece muito problema, conhece as famílias na hora que mais tem problema, né? E eu tive uma vantagem na vida, uma sorte, ou talvez um presente de Deus, de ter feito 20 anos de terapia, né? Esse é um presente, né? Não é Compartilho com você dessa alegria também. Não é todo mundo que tem essa sorte, né? De poder talvez pagar, ou talvez ter tido um momento lá em que Deus te pega no gancho e coloca na sala do terapeuta, né? Exato. E essa alegria me fez olhar para as famílias com um olhar diferente, talvez. Um pouco mais profundo, né? Eu tive a oportunidade de buscar na minha família, né? E aí olhar com um pouco mais de profundidade. Isso me deu, talvez, a profundidade para escrever, né? E para ler mais, né? Você acaba lendo mais livros, né? E essas histórias que você traz, que você coloca aqui pra gente,
É o primeiro, conta mais pra gente. É o primeiro livro que você escreve? É o primeiro livro. Eu sempre escrevi manuais jurídicos, porque eu sou professor de direito público e escrevo livros para concursos públicos. Então sai um concurso público, eu corro para o meu computador e vou escrever para aquele concurso especificamente. Faço isso há 27 anos. Nossa. Porque o meu trabalho é preparar alunos para concursos públicos na área jurídica. Então, escrever é o meu trabalho diário, né? Eu sempre escrevo. Mas um livro escrito do coração para o coração é o primeiro. Você se emocionou? Muito, meu Deus do céu. Aliás, eu me emociono tanto. Sábado agora eu me reuni com os meus amigos do Prezinho, lá de Guararapes. Nossa. Bacana. Conseguimos reunir 40 alunos que estudaram junto do Prezinho à quinta série. E eles me mandaram 500 fotos, cada um tinha algumas em casa. E eu estava no computador escolhendo as fotos que iam ser mandadas para o filme. Minha mulher entrou e eu estava chorando, né? Porque eu estava vendo as fotos deles. Exato. Alguns já não estavam mais. Já não estão mais, né? Eu me emociono muito quando escrevo também. Às vezes eu estou escrevendo, eu tenho que parar. Meu pai era professor de português, professor Edno de Carvalho. Eu sou Alexandre Edno de Carvalho, né? E ele era escritor, cronista. E eu entrava no quarto e ele estava escrevendo naquela máquina de escrever Olivetti, enorme, né? E eu terminava e eu já lia, quentinho, né? E ele foi redator da comarca, daqui de Araçatuba, e de um jornal de Guararapes, não sei se você conhece, Dani, que era o jornal Impacto. Ele foi redator há muito tempo. E ele escrevia crônicas. O trabalho do meu pai é escrever crônicas. E eu sempre escrevo crônicas, desde daquela época eu escrevo crônicas, né? Meu Face é cheio de crônicas. Eu escrevo alguma coisa que me encantou durante o dia, ou que me fez rir também, né? Gente, fez com conteúdo, é outra conversa. Fez com conteúdo é outra conversa. E agora, o Coração de Padrasto, nós criamos um Facebook para ele. Chama Coração de Padrasto mesmo. Já vou começar a seguir. Já existe lá um Facebook. E toda semana eu publico alguma coisa que não foi para o livro. Alguma coisa que não está no livro, que está relacionado com... Eu tive que selecionar, né? O livro foi escrito, depois você vai ver, eu vou pedir para mandarem um para você também. Por favor. Eu não sabia que vocês estariam em dois. Eu estou aqui conversando com ele, se eu prestar muita atenção aqui, eu acabo... O livro foi escrito, logo no começo, como um bate-papo. Eu peguei a linguagem de crônica, tanto que os capítulos não são numerados, para que você lesse um capítulo de 2 páginas por dia. Um capítulo curto, como um bate-papo mesmo. E ele foi escrito também para que eu pudesse atingir, como eu gosto, os padrastos que não são leitores. Pessoas que são simples, né, que não estão com o hábito da leitura. Não adianta você escrever um livro para leitores de livro. Eles já têm muitos elementos, eles têm muitos livros. Eu preciso escrever um livro para pessoas que precisam saber como lidar com o seu enteado. Um guia rápido, né? Seria... Porque eu preciso atingir essas pessoas. E falo para você, Regis, no bairro, onde tem muito enteado e muito padrasto, tem muito mais problemas. Isso que eu ia perguntar agora para você. Teve em algum momento, alguma história que você se deparou com algum padrasto e ele, de repente, abriu o coração para você, falou de algum problema e você falou assim, eu não saberia ter resolvido isso, e ele resolveu, se deu certo ou se não deu certo, mas enfim, se resolveu por si só? Tem uma história fantástica que, para mim, foi a história do livro. Tem um capítulo do livro chamado O Simples Resolve Tudo, que faz referência a uma música do Renato Teixeira, né, que chama Irmãos da Lua. A música do Renato Teixeira. Um caminhoneiro me contou que os enteados, no domingo, ficavam querendo ir para a casa do pai e querendo ficar com ele e com a mãe. E ficava um conflito muito forte. Todo domingo, eu vou para a casa do meu pai, não, quero ficar aqui, porque você vai fazer churrasco. E ele, num determinado domingo, levantou, foi lá, chamou o pai das crianças e falou, vamos almoçar em casa? Vamos almoçar comigo? Que é o ex-marido da mulher dele.
Aí o cara ficou meio espantado com aquilo e falou, então vamos. Ele falou, então vai se arrumando aí que eu vou buscar carne. Lá em Birigui. Ele é meu padrinho de casamento, esse caminhoneiro. Meu padrinho de casamento por parte da minha mulher. Vamos almoçar comigo? Falou o ex-marido da mulher dele. Eu posso levar os filhos da minha mulher? Por favor. Aí eles fizeram um almoço, que ficou um constrangimento inicial. E no final... Tentando imaginar a cena. No final de 6 meses, eles não almoçavam mais separados. Todas as crianças haviam criado vínculo. Eles compraram um rancho. Eles passaram a pescar no final de semana com as crianças do primeiro e do segundo casamento. E trouxe os filhos dele, do casamento dele, e criaram um novo núcleo familiar. E ele falou assim, a Marli, que é a esposa dele, faleceu. As crianças continuam juntas, dos 3 casamentos. Eles criaram um núcleo familiar, a partir daquilo, de muito amor e respeito. E eu falei, cara, isso não veio de um terapeuta, veio de um caminhoneiro. Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa simples, absolutamente simples, intuitiva. Ele falou, não, peraí, vamos acabar com isso. O almoço de domingo vai ser um dia na casa de cada um. E eles se tornaram irmãos. Não tem motivo para eles serem inimigos, porque se romperam. Muito, muito diferente. Eles criaram uma família absolutamente amorosa e moderna. E as crianças hoje são todas crianças, né? A época, né? Hoje eles têm 40 anos, os filhos, e eles continuam mantendo vínculo. Eu acompanho-os pelo Face, né? Hoje em dia a gente acompanha até os nossos vizinhos pelo Face. Exatamente. Eu ainda converso com a minha esposa sem Face, porque a gente tem aquele da meia-noite às 6 que a gente se encontra, né? O resto do dia é pela internet. Mas eles ainda mantêm o vínculo. Mesmo depois que os pais se foram, eles mantêm o vínculo. Alexandre, isso é simples, né? Aonde que eu vou achar o seu livro, Alexandre? Livraria Por Nobel. favor. Livraria Nobel. O Ricardo, lá no Praça Nova. Na Praça Nova. E em Birigui, na Moscou, que fica dentro da galeria, né? A partir de quarta-feira da semana que vem, para quem usa a plataforma Amazon, né? Pode baixar pela Amazon, pode comprar por lá. Sério? Que é um sistema que eu ainda não aprendi a usar. Eu sou das antigas, né? Você não se adaptou ao Kindle. E também pelo Mercado Livre, para quem compra no Mercado Livre. Bacana. Encontra lá também. Em Araçatuba, no shopping, no Shopping Praça Nova, na Nobel do Shopping Praça Nova. Tá? E aí eu vou pedir aqui, deixa eu ir para essa geral aqui, eu vou pedir pro Fininho pegar aqui mais uma vez. Então, para você que está aqui, ó, Fininho, faz um favor pra gente, amor, pega aqui pra gente, aqui ó, lê, pronto. E aí a produção já falou assim, ó, vambora. E ó, falar uma coisa pra vocês, hein, experiência também aqui. Pai não é brutão não, a gente chora, hein? Nossa, mas pai chora, hein? Fala a verdade. Fala da mãe, que a mãe é motivo, acho que tem hora que a mãe é mais... A gente sofre. É mais senhor do que a gente, né? Elas já estão acostumadas, né? Quando a gente chora, a gente se derrete mesmo, né? Ó, Alexandre Edno de Carvalho, Coração de Padrasto. Aí sou eu quem vou falar. Um livro ou um guia para você que, pai, padrasto, presta atenção. E olha, e numa hora a gente precisa tanto mesmo disso, né? De alguém ou de um livro, de uma luz, de uma palavra que nos dê essa orientação. Alexandre, professor, escritor, parabéns, obrigado. Eu não vou ler, eu vou engolir esse livro aqui. Você me permite, Dani? Você me permite? Sim, claro. Eu vou querer ler também. Com certeza. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado pela presença, Alexandre, de verdade. Obrigado. Conterrâneo dela, viu? Ela da terra dela, lá de Guararapes. Ó, beijo pra vocês. Amanhã, então, a gente tá... Temos que ir embora, a produção já tá assim, ó, vambora. Deixa eu só falar uma coisa pra por você. Favor. Eu dou palestras a respeito desse tema e a respeito das famílias modernas. E estou à disposição para os seus espectadores que quiserem me chamar, porque eu não cobro pelas palestras, eu faço por prazer. Tá? Então, alguém quiser entrar em contato comigo, tem lá o Facebook Coração de Padrasto, entre em contato comigo, me convida, eu vou com muito prazer
para fazer as palestras. Então é só procurar no Face Coração de Padrasto. O Alexandre está falando para a gente que ele não cobra, ele dá essas palestras falando sobre esse assunto. Isso é muito interessante. Você entra no Facebook Coração de Padrasto, você consegue já entrar em contato com o Alexandre. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por esse amor. Obrigado pelo presente. Muito obrigado. Ó, amanhã, Daniel, estamos de volta. Tem café da manhã, tem entrevistado, tem muito amanhã. Um beijo. Beijo.